Bem-vindos ao Finanças a Contar desta semana. Vamos falar sobre poupança e investimento. Num mundo em constante evolução, onde cada vez mais temos mais informação, é importante sabermos filtrar para também pouparmos bem e investirmos melhor. Por isso é que vamos ter a nossa convidada, Vacília Benfeito, docente universitária de Finanças. Olá, Vacília, seja bem-vinda. Olá, Karina. Muito obrigada pelo convite. Obrigada a nós. Eu começaria por lhe perguntar quais é que são os princípios fundamentais para começar a poupar? É uma ótima pergunta. Eu acredito que a poupança é importante entender que deve ser um processo ao longo da nossa vida, é ser parte integral da nossa vida. Como escolhemos um médico, tratamos a nossa saúde, como tratamos os nossos dentes, educação, poupança pode ser parte integral da nossa vida e assim, a primeira etapa, como pensar na poupança, é pôr os objetivos financeiros claros para nós próprios, para a nossa família, com montantes bem definidos, prazos bem definidos. Para dar um exemplo, a Maria tem agora uma bebê pequenina e já está a contar que em 3 anos vai precisar de 3.000 euros para propinas no infantário ou primária. A Maria quer reformar em 20 anos e vai precisar de 50.000 euros para fazer essa poupança para a reforma. Ou outro tipo de objetivo, que é mais para o nosso diversificação, é, por exemplo, a Maria quer ter um barco na sua reforma para andar assim na mar. Para gozar a vida. Sim, vai precisar de 30.000 euros para esse efeito, mas é um objetivo que ela quer, não é tão objetivo necessário como os outros. E, portanto, nós temos que definir objetivos desde o início, não é? Sim, é uma primeira etapa no processo. E, na sua opinião, para definir objetivos, de que forma é que nós podemos, porque também é importante, controlarmos aqui os gastos? Sim, e aqui vai uma segunda e terceira etapa do nosso processo. Eu queria propor segunda etapa como gestão de rendimentos totais atuais, entender qual é a nossa situação atual e tentar melhorar em termos dos cash flows que recebemos, o rendimento total que recebemos e gerir um bocadinho a parte fiscal para ver que temos algumas ferramentas para a optimização fiscal. Terceira etapa, também se dá nessa pergunta, é ver o nosso histórico, estudar o passado. Antes de conseguirmos implementar o nosso futuro, precisamos um bocadinho entender o nosso passado. E no nosso passado, para entender para onde o dinheiro foi, o que nós podemos fazer é mesmo tirar o extrato do banco dos últimos 3 até melhor 6 meses e mesmo ver as percentagens. O detalhe, não é? E podemos ver que, se calhar, vamos ficar surpreendidos com quanto dinheiro foi para jantar fora, quanto dinheiro foi para algumas compras inúteis e, se calhar, poupar para infantário seja um objetivo mais importante para já do que jantar tantas vezes fora. Não estou a dizer que não seja importante, não é? Tudo, claro, assim. É mesmo pôr as suas prioridades em termos daqueles objetivos, em termos daquele futuro que nós queremos ter. E aqui, pensando nessa informação que falou, que é a questão do orçamento, como é que nós podemos escolher diferentes opções de quantas poupanças? Já a pensar também nessa opção? Definindo o nosso orçamento, não mensal, melhor anual para nós, nossa família, nós podemos escolher entre contas, as poupanças e investimentos. São coisas um bocadinho diferentes. Quando falamos sobre contas das poupanças, eles já têm um rendimento predefinido que nós podemos esperar. E aqui o Banco de Portugal fez um ótimo trabalho para investidores, que é taxa TANB. É uma taxa que nós esperamos receber no fim de ano. Por exemplo, se conta de poupança está aberta para 2 anos, vamos receber aquele montante 2 vezes, sim? Mensalmente, mas 2 vezes. Se é uma poupança para meio ano, precisamos dividir aquela taxa por 2. E assim fica muito claro como avaliar rentabilidade, comparar rentabilidade. Do outro lado, precisamos ver outras condições, como os mínimos, possibilidade de resgate antecipado, possibilidade de renovação e, do outro lado, estabilidade financeira do próprio banco. Para avaliar isso é melhor ir às contas do banco e ver alguns rácios financeiros, mas se seja um bocadinho pesado para a pessoa no início do processo, é possível ver credit rating do banco, o rating do banco.
que dá um resumo já bem feito para esse efeito de comparação mais rápida. Ou seja, nós conhecemos e termos um banco, digamos assim, ou uma instituição que seja de referência para fazermos investimentos também, de poupanças também, não é, Sim, Basília? não vou falar nos próprios nomes, mas sim, aqueles bancos maiores têm credit rating e dá mesmo para buscar no Google. E ver na maneira muito rápida. Sim, e em Portugal há imensos. Sim, e aqui falando na parte dos investimentos que tocou aqui, podemos ter investimentos com risco. Quais é que são os riscos aqui associados aos investimentos e até benefícios também, não é? Um bocado benefícios. A questão de risco é muito importante na área dos investimentos, especialmente quando não só temos contas de poupança, mas também fazemos investimentos. E aqui há vários níveis de como nós podemos e devemos controlar o nosso risco. O primeiro nível é risco do próprio investidor. Risco de mim, da minha família, ou, por exemplo, consideramos a Maria. Por exemplo, Maria já tem filhos, tem pais idosos para cuidar, Inês não tem filhos, não tem pais idosos. Inês pode tomar mais risco. Certo. A Maria pode precisar, mais, sim. Assim. A Maria tem prazo de investimento de 20 anos para poupar na reforma, a Inês vai precisar de reforma em 5 anos. A Maria pode ter maior risco. A Maria tem um rendimento total líquido de 1.200 euros e os gastos de 1.000. A Inês tem um rendimento líquido de 820 euros, mas tem um gasto de 1.000. A Maria pode tomar maior risco porque tem os seus rendimentos acima de necessidades. Portanto, também tem a ver com os riscos, significa que eu ganho mais, não é? Mas também tenho que estar disposta a ter o dinheiro mais tempo. Muito bom ponto, porque essa parte é estudada pelo Behavioral Finance e aqui na primeira parte nós falamos sobre capacidade de tomar risco e agora falamos sobre desejo de tomar risco. E aqui há uma maneira para classificar os investidores e como nós próprios podemos pensar, nós precisamos tomar aquele nível de risco com que estamos confortáveis. Os nossos investimentos devem deixar-nos dormir bem à noite. Verdade. E em termos dos instrumentos financeiros que fazem parte daquele nosso perfil de risco, também têm o seu próprio nível de risco. Liquidez, depósitos, obrigações de muito curto prazo, fundos ETFs de tesouraria, têm basicamente um risco virtualmente zero, não têm volatilidade. Os títulos públicos, obrigações emitidas pelo governo, têm um bocadinho maior risco. Precisamos assumir o risco do nosso país, do país onde investimos. As obrigações emitidas pelas empresas já têm por cima do risco de país, risco de crédito daquela própria entidade e por cima disso são ações de ainda maior risco, porque não há nenhuma promessa de juros a pagar e nós estamos aqui a participar no futuro sucesso da empresa em que estamos a investir. E depois vêm outros investimentos mais alternativos, mais complexos, de menor liquidez, que significa pode demorar tempo para vender aquele ativo, que são assim de maior risco, mas também de maior rendimento passivo. Aqui a questão da diversificação, e que estamos quase a terminar, o diversificar significa a velha expressão não colocar os ovos todos no mesmo cesto. Isto implica quando nós temos mais risco, quando nós investimos, por exemplo, em ações, portanto, é muito importante nós diversificarmos também. Isso é verdade. Eu sugeria diversificar também nos vários níveis, não ter conta só com uma entidade, mas diversificar entre as entidades e depois fazer um trabalho dentro de cada carteira e ter diversificação. Diversificação é um único lanche gratuito no mundo das finanças e é para aproveitar. É possível atingir o mesmo nível de rendimento com menos risco aplicando diversificação ou atingir melhor rendimento mantendo o mesmo nível de risco. Basília, para terminar, queria lhe perguntar o que é que sugeria para quem quer investir e não tem muita informação, o que é que diria aqui, que era importante saber? Eu sugeria aumentar a sua literacia financeira. Faço parte da CFA Society Portugal e nós arranjamos uns workshops gratuitos junto das universidades. São todos muito bem-vindos para começar a aprender sobre o mundo das finanças. Há imensos cursos gratuitos, não todo ter que ser pago. Aqui em Portugal fazemos grande trabalho para aumentar os conhecimentos, mas pelo menos chegar ao seu banco e perguntar lá à gestora de conta o que tem.
depois ir para outros bancos e receber as informações. E todos também. E tentar se informar o máximo possível, não é? Sim, Porque a informação também é muito importante. E mesmo integrar poupança como parte da nossa vida. Antes de ir ao médico também estudamos, se é um bom médico ou não, Claro. sim, para escolher uma dentista também estudamos e aqui pode ser o mesmo processo para ter o Muito nosso bem. sucesso no futuro. Obrigada, Vacília. Muito obrigada eu. Já sabe, antes de terminarmos, deixo-lhe as minhas dicas habituais. Crie um orçamento para ajudar a controlar os custos e definir objetivos de poupança e investimento. Faça cada vez mais investimentos com todo o conhecimento e nos investimentos que fizer, tenha em conta a diversificação. E claro, não se esqueça que antes de terminarmos, deixe-lhe o e-mail habitual finançasacontar@portocanal.pt. Conto consigo na próxima semana. Até lá!